Isso que é jogo é uma frase que o Jaden repete bastante no decorrer dos seus duelos, especialmente quando ele ganha, mas que apesar de simples, reflete bastante a mentalidade e o texto que o seu personagem possui, já que demonstra sua principal qualidade, a ausência de maldade, refletida até mesmo na abertura da temporada de Yu-Gi-Oh! GX, onde sua letra é baseada nas atividades escolares e duelos, como se o jogo de cartas fosse realmente tratado só como um esporte, sendo ele um contraste e um oposto ao seu antecessor, que era um faraó que fazia jogos das trevas e punia aqueles que trapaceavam nos jogos com a morte. O Jaden consegue despertar o que há de melhor no seu oponente, diferente do Aten. Porém, é justamente essa personalidade que levou o autor de Yu-Gi-Oh! A se pronunciar, já que ele acreditava que alguém como o Jaden nunca poderia vencer um vilão como Merrick ou algum outro de Duel Monster, que carregam consigo a mesma característica, uma maldade extrema. São vilões maus por natureza, que não teriam possibilidade de redenção. Por isso, ele precisava amadurecer para ser capaz de lidar com ameaças desse calibre. A terceira temporada de Yu-Gi-Oh! GX é destoante de várias maneiras das anteriores, tanto em clima quanto na forma de se lidar com os problemas da vez, que não é uma ameaça nova, e sim um mal antigo que foi plantado e abandonado de certa forma pelo Jaden. A Yubel não é mais só uma figura de maniqueísmo feita para rivalizar o arco, ela é na verdade uma força de amadurecimento, vindo diretamente da parte mais inocente do protagonista, sendo ela a carta favorita dele na infância. Suas primeiras aparições são representações diretas que já simbolizam a corrupção gradativa da inocência que o Jaden vai sofrer nesse arco. É o desconforto criado pelo modo como essa figura decide se retratar, nas ilusões em que ela não só desfaz os amigos dele em pó, como afunda a academia de duelos em uma montanha de areia, se referindo ao fato de enterrar o futuro alegre que ele vinha construindo em um deserto solitário e profundo, para que assim, por meio dessa dor, ele comece a compreendê-la. Essa influência cresce ao ponto de que, ao vê-lo novamente com outro Ais, ela diz que eles costumavam ter esse tipo de laço também. Enquanto Yugi fala em coração das cartas, o Jaden é um patamar acima, já que ele literalmente conversa com seus monstros e consegue escutar o que eles falam também. É um laço diferente. Pela primeira vez, temos intimidade com os monstros por estarmos diretamente na pele do protagonista, o que reforça o laço de confiança entre o deck e o duelista, algo que é exclusivo dele, sendo uma característica tão marcante que ele acaba sendo tratado como um louco pelos outros. Nesse cenário tão acostumado em ser o estranho, que a figura do Jesse vem como um alívio, pois ele também sabia como era falar com seus monstros. Eles são bem próximos em personalidade, tanto que é por meio dessa ligação que eles se aproximam rapidamente um do outro, criando uma forte amizade que chega a ser invejada pelos outros. Jesse é, em muitos pontos, uma representação clara do futuro brilhante que aguardava o Jaden caso a Yubel não tivesse aparecido. A maldade é gradativamente implementada em coisas que às vezes ignoramos. Chega a ser irônico uma relação tão curta, pura e intensa de amizade ser preconizador de um desastre enorme, sendo ela a principal causa da decadência moral e ética que o Jaden sofre no arco. A própria função de duelo, algo que o Jaden prova amar não só com palavras, mas com ações, é corrompida pelo professor Thelonious Viper, por meio das pulseiras de duelo, algo que acaba se intensificando ainda mais no outro mundo, e elas foram feitas com a única intenção de fornecer poder para Yubel se reestruturar. Perceba que antes mesmo dela ter uma aparição de fato, ela já distorcia todos os conceitos apresentados até o momento. A trama inicial leva a um duelo da qual o Jaden começa levando a pior, porém se anima graças ao Jesse, que mesmo tendo que enfrentar os 3 demônios que são tão fortes quanto os deuses egípcios, não sente medo, e sim empolgação. E tal qual o antigo Jaden, o Jesse se torna o herói, se sacrificando para abrir um portal. Isso leva o Jaden a sentir culpa e tristeza profunda, já que a esse ponto da história, as cartas já tinham sido postas na mesa. Ele se lembra da Yubel, de como a fez sofrer, do Jesse, e todo esse alto martírio o leva a fazer o impensável: abrir um novo portal para outra dimensão, só para resgatar uma pessoa. Só que todo o carisma e confiança que ele construiu no decorrer das outras temporadas são usados agora. Mesmo que não seja a sua intenção, eles são utilizados como instrumentos de manipulação, já que os seus antigos amigos o acompanham e o ajudam, tudo para que ele possa se validar. O Jaden põe todo mundo em uma posição de risco para conseguir provar para si mesmo que consegue fazer tudo voltar ao normal, que consegue resgatar a inocência que perdeu junto a Yubel naqueles dias. O que nos leva ao outro mundo, um lugar cruel onde os mais fortes pisam nos mais fracos, a lei mais básica e primitiva da natureza, e que não é para menos, já que se você perder no duelo aqui,
você morre. Informação que só nos é revelada quando Jaden vence um duelo no qual ele foi imprudente em resolver jogar. Pensando que por ter tirado as pulseiras tudo estaria de volta ao normal, toda a sensação de perigo esquecida por ele cresce ainda mais agora. O que leva o protagonista a assumir mais e mais batalhas para se espiar da culpa de ter sido aquele que jogou todo mundo nesse calabouço. A esse ponto, o Jaden tá tão abalado e destruído por dentro que nem dá pra reconhecer que é o mesmo personagem. É o altruísmo do herói sendo manchado pelo desespero de perder alguém, o que só leva a nada no final. Nesse mundo, tal mentalidade não serviria para nada além de um preconizador de uma tragédia, onde ele perde todos a quem supostamente estava tentando proteger, enquanto seus amigos contam todos os seus sentimentos reprimidos. Desde que o Jesse apareceu, todos começaram a sentir raiva e rancor por terem que sofrer tanto pelo Jaden se portar mais com ele do que com os demais, sendo essas marcas representadas pelo Chess e pelo Huckleberry. Angústia pelo Jaden ter deixado eles nessa situação, uma marca representada pelo Atticus, e tristeza por terem ficado de lado, representado na marca da Alex. Toda essa dor não pode ser confortada nem pelo seu ex-melhor amigo, já que o Cyrus a esse ponto passa a duvidar dele e só joga toda a verdade na cara, ao afirmar que ele só duelava para ter uma autovalidação do herói. Com todo esse abalo psicológico e desmoronamento moral, nos leva a crer que o Jaden perderia esse duelo, mas é aí que chegamos ao Rei Supremo. Citado anteriormente por um dos monstros que ele derrotou, um tirano cruel e principalmente poderoso, uma figura que não dá chances a oponente algum, poderoso por natureza, uma parte inexplorada da personalidade do Jaden, alguém que ele não só poderia, como se tornou em alguns momentos. Algo importante de ser ressaltado é que esse segundo mundo é completamente diferente do anterior, algo que o Aster ressalta em determinado ponto da história. Essa dimensão agora é feita propositalmente para levar alguém como Jaden a cair em desespero. Adrian Greco é um personagem apresentado nessa temporada que contrasta bastante com esse arco de personagem que o Jaden sofre, já que ambos sacrificaram pessoas amadas com a finalidade de ganhar poder, ou em outros termos, amadurecer. E por saber disso, o Adrian refuta o Jaden ao dizer que eles não são tão diferentes assim. Essa discussão entre eles do início ao fim é ridícula por parte do Jaden, que só tenta de alguma forma puxar uma moral e um heroísmo que já se perderam há muito tempo. A suposta determinação em tirar o que resta de seus amigos dessa dimensão vira mais um passo em direção a um abismo inevitável. O Jaden vira uma pessoa que tem como único sentido de vida ser morto, para que assim ele encontre para si mesmo alguma paz ou sentido por tudo que fez e passou nesse mundo. Esse é um dos pontos de questionamento mais fortes do arco, até que ponto aquele herói é realmente altruísta, e não só um suicida procurando desesperadamente uma justificativa para sua morte, tendo uma decadência tremenda até mesmo no seu modo de duelar, no qual ele não consegue mais usar a polimerização, tanto a super quanto a convencional, por ter sido a principal arma de poder que o Rei Supremo utilizou para impor sua tirania. Quando a Eubel reaparece, ela não é mais a mesma de antes, ela possuiu o corpo do Jesse, com um método principal de torturar ainda mais a mente já fragilizada do Jaden. É a mancha mais escura de um erro passado sobrepujando o reflexo do amigo que representava o melhor futuro possível. Esse duelo inteiramente é uma prova de superação e autoaceitação. Ele precisa aceitar o fardo de usar a superpolimerização para formar um monstro superior que representa a união das duas forças de maior potência de ambos os decks. O Neos Arco-Íris é muito mais do que só uma fusão legal ou um monstro que todo mundo queria ver. Ele é uma representação de uma redenção completa por parte do Jaden. Entender o que errou e como pode melhorar como pessoa daqui pra frente. Apesar da dor que ele tá sentindo, é isso que o permite estar em pé de igualdade com o passado que ele desejava esquecer. A primeira parte dessa disputa acaba com um empate forçado por parte da Eubel como forma de roubar a carta mais forte do baralho para ameaçar fundir as 12 dimensões em uma só, onde existe apenas ela e o Jaden numa profunda escuridão, onde ela pode apreciar o sofrimento dele à vontade, diferente dele, que a enviou numa jornada de dor e a esqueceu, enquanto a Eubel sofria tentando desesperadamente o comunicar pedindo ajuda em sonhos. É dianteiramente oposto à visão de empatia que o Jaden constrói ao longo de sua jornada, o que é de certa forma irônico, já que foi por causa dele que a Eubel desenvolveu a filosofia que antagoniza o arco, enquanto o Jaden acredita na empatia da maneira mais tradicional, compreendendo e, como foi dito anteriormente, despertando o que há de melhor no oponente. A Eubel, por outro lado, só consegue se sentir como um igual quando sofre e causa sofrimento aos outros, podendo assim se sentir conectada, sendo que o seu deck principal é uma representação dessa mentalidade. É simbólico o fato de que todo o dano que a Eubel causa nesse duelo vem diretamente de ataques dos próprios monstros que o Jaden invoca, como uma forma de distorcer esse amor e confiança que ele construiu com esse novo deck. E como ele estava perdendo, afinal a persona de Jaden por si só não conseguia fazer frente à imagem de poder à sua frente, ele precisava subir, igualar o nível entre as forças, e só há um poder dentro de si que conseguiria tal façanha. Não se preocupe, eu vou subir, Eubel.
e eu vou acabar com você. Por muito tempo, eu fiquei com medo da minha ira. Mas agora eu não tenho mais medo. E você vai descer de uma vez por todas. A aparição do Rei Supremo no duelo é muito mais do que só uma cena icônica, é uma prova de amadurecimento. Aceitar esse lado sombrio é uma das várias maneiras de seguir em frente. Como seu próprio discurso diz, não tem por que ter medo de você mesmo. O Rei Supremo, uma figura de poder bruto, tirânico, mas se era o Jaden, não tem por que evitá-lo. Fugir do problema não vai resolver. Porém, enfrentá-lo vai mudar o futuro. Esse momento é onde ele libera o auto perdão pelos seus erros passados. É um discurso bonito, mas é muito mais fácil falar do que fazer, tanto que o próprio Jaden questiona se o que ele tá fazendo é mesmo correto, e só volta a si por conta do Cyrus. Durante o duelo, a Yubel fica contra a parede várias e várias vezes, principalmente depois que o Neos Arco-Íris reaparece no duelo, apesar de quase sempre ter uma contramedida, e por saber disso, o Jaden tenta algumas vezes forçar uma desistência por parte da Yubel, coisa que ela nega todas as vezes. Porque isso tornaria sua própria jornada individual inválida e ilegítima, ficando sem sentido de vez. Como ela mesma afirma, você me criou e agora luta para me mandar embora? É uma das várias formas de fazê-lo cair em contradição, até chegar ao ponto onde o Jaden entende que vitória ou derrota pouco importava naquele momento. Esse duelo transcendia esses conceitos básicos. É um acerto de contas do seu eu do passado com a pessoa que ele virá a se tornar. Por isso, o uso da superpolimerização para fundir os espíritos da Yubel com o Rei Supremo, permitindo que o Guardião esteja mais do que nunca conectado com seu mestre, combinando literal e metaforicamente os ideais de ambos os lados. A dor e a compreensão de ambos seria mútua e intensa, mesmo que isso signifique que o Jaden que a gente conhece deixará de existir, dando lugar a um novo ser que salvará o mundo de um mau futuro, quando seu nome for chamado. E apesar de ter outra temporada, esse final é muito lindo de todas as formas possíveis, é uma conclusão absurda e inesperada, onde aparentemente o herói morre no final para salvar todo mundo, se redimindo no processo, o que não deixa de ser verdade, apesar de ser mais teórico do que realidade. O ponto de introdução da Yubel é um marco de uma reviravolta na história. Ela é o monstro que persegue o Jaden de todas as formas que consegue, reafirmando que nada voltará a ser como antes, ao mesmo tempo que é a carta favorita dele em um passado distante. Mas eu acho que por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve aqui embaixo. Se você gostou muito e deseja apoiar esse canal financeiramente, tem o Seja Membro aqui. Por apenas R$ 4,99 você ajuda esse canal e ainda tem direito a todos os benefícios. Se não, é só me assistir que já é mais que suficiente. Eu sou Matreus, fiquem com Deus e até o próximo sábado, hein?